Olá a todos, eu sou Raíssa Moraes de Nascimento e irei apresentar o trabalho da LACIP para o primeiro Consults, denominado Morbidade Hospitalar relacionada às principais afecções cirúrgico-pediátricas no Piauí, um panorama epidemiológico de 2018 a 2022. Tem coautoria com a Lara Beatriz Deusdará e com o Dr. Rogério Medeiros. Na nossa introdução, nós trouxemos alguns conceitos que julgamos importantes para uma melhor compreensão da importância do nosso trabalho. O primeiro conceito fala sobre morbidade hospitalar, que é a distribuição percentual de internações hospitalares por determinada doença em um determinado local e em um determinado período. Ele difere de mortalidade porque mortalidade vai ser referente ao número de indivíduos que morreram em determinado período de tempo. E as taxas de mortalidade que nós vamos trazer nesse trabalho vão ser para indicar o peso que os óbitos vão apresentar em uma determinada população. Essa população, no caso, vai ser a de pacientes pediátricos. Segundo o Ministério da Saúde, pacientes pediátricos englobam indivíduos de 0 a 19 anos, sendo que de 0 a 10 são crianças e de 10 a 19 são adolescentes. Mas, em consonância com pareceres emitidos pelo Conselho de Medicina e tendo em vista a atuação da prática médica no estado do Piauí, para esse estudo, nós vamos utilizar como pacientes pediátricos apenas os indivíduos de 0 a 14 anos. E nós vamos falar sobre as duas afecções cirúrgico-pediátricas mais prevalentes, segundo a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, que são a fimose e a hérnia inguinal. Falando um pouco sobre a fimose. A fimose, ela vai acontecer quando existir um anel estreito do prepúcio que vai impedir a sua retração e, consequentemente, não vai haver exposição da glândula do pênis. Ela vai ser fisiológica até os 3 ou 4 anos de idade. Após isso, ela começa a ser tratada como uma patologia. E em pênis que tiverem fimose, procedimentos como a retração forçada do prepúcio vão levar a uma complicação conhecida como a parafimose. O que acontece na parafimose? Ela é uma emergência médica que vai requerer tratamento imediato sob pena de perca parcial ou total do pênis, que vai consistir no estrangulamento do prepúcio distal pelo anel de fimose e não se consegue voltá-lo ao seu local de origem, e vai ocasionar edema, isquemia e dor. Já a hernia inguinal, ela é uma patologia muito frequente. Ela acomete cerca de 1 a cada 100 crianças e acomete 4 vezes mais meninos do que meninas. O maior risco dessa doença, no caso, é o encarceramento e posterior estrangulamento. Por isso que se faz necessário um bom acompanhamento médico e a atenção redobrada dos pais para notarem sinais precoces que levem a um bom prognóstico. Durante a cirurgia de correção da hernia inguinal, também é uma complicação rara que deve ser trazida, que é a lesão vesical. Ela vai se dar quando acontecer uma má interpretação das protusões da bexiga urinária por meio do anel inguinal profundo com o saco herniário, e isso vai resultar nessas complicações. É uma complicação que só foi relatada em cerca de 9% dos lactentes com menos de 6 meses de idade. Então, ela é bem rara. Mas trouxemos porque achamos interessante. Então, assim, tendo em vista todo esse cenário, por que nós decidimos fazer esse estudo? Primeiramente, pela prevalência das afecções. E, assim, como são afecções bem prevalentes na população brasileira e no Piauí, como o estudo vai mostrar mais à frente, nós achamos por bem fazer um panorama dessas doenças no estado para definir se há necessidade de intervenções, tanto em relação à população geral, como a questão de conscientização e educação em saúde, quanto da sociedade médica, relação a pediatras, médicos generalistas, para identificar, e também dos estudantes de medicina, que vão se deparar com casos dessas patologias
e devem saber conduzir o caso da melhor maneira possível para chegar no melhor prognóstico. Então, nosso objetivo de estudo é fazer um levantamento epidemiológico da morbidade hospitalar de fimose e hérnias inguinais aqui no estado do Piauí, de 2018 a 2022. A nossa metodologia, esse estudo é descritivo, qualitativo e quantitativo. Foi utilizado dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, mais especificamente do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, o CIH-SUS. Foram todos dados secundários de acesso público e eles foram tabulados e analisados com a plataforma Excel. Ele não tem identificação de sujeitos e está de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, isso justifica a ausência de um parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP. Nós pesquisamos sobre a morbidade hospitalar no Piauí de 2018 a 2022, levando em consideração as variáveis número de óbitos, número de internações, doenças relacionadas à morbidade, no caso, a fimose parafimose e as hérnias inguinais, as taxas de mortalidade referente a isso, o sexo dos indivíduos, do caso e a idade. O que nós achamos com essa nossa pesquisa? Durante o período de estudo, houveram 139.852 internações de pacientes pediátricos aqui no Piauí. Estão aqui retratados. Em 2018, tiveram 31.803 internações, 2019, 32.937, 2020, 20.884, 2021, 24.565 e 2022, 29.653 internações. De 2019 a 2020, houve uma queda de 36% no número de internações desses pacientes pediátricos. Já de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022, bem como de 2018 para 2019, houveram aumentos nas internações por ano. De 2020 para 2021, 17% de aumento. De 2021 para 2022, maior aumento no período de estudo, 20%. E de 2018 para 2019, um aumento mínimo de 3%. O ano de 2019 destaca-se como o ano onde houveram mais internações de pacientes pediátricos, corresponde a 23% do total de internações do período de estudo, e 2020 destaca-se como o período que houveram menos internações, correspondendo a apenas 15% do total. Trouxemos também aqui nesse outro gráfico o número de óbitos dos pacientes pediátricos internados no Piauí no período em estudo. Em 2018 houveram 516 óbitos, 2019 554, 2020 471, 2021 536, 2022 561. No total, houveram 2.638 óbitos no período em estudo. 2022 se destaca como o ano onde ocorreram mais óbitos, 21% do total, e 2020 destaca-se novamente como o ano que teve menos óbitos, apenas 18% do total. Nesse outro gráfico, nós trouxemos a taxa de mortalidade entre os pacientes pediátricos no Piauí. 2018 teve uma taxa de 1,62, 2019 1,68, 2020 2,26, 2021 2,18 e 2022 1,89. 2020 se destaca por ter a maior taxa de mortalidade do período em estudo, apesar de ter o menor número de internações e de óbitos, como mostrado anteriormente. E 2018 teve a menor taxa de mortalidade. Nesse outro gráfico, nós trouxemos o número de pacientes pediátricos internados por hérnia inguinal no Piauí. Houveram 3.450 casos de internação por hérnia inguinal nesse período, que corresponde a 2,5% do total de internações.
que nós já mostramos anteriormente. Então, 2018 configura como o ano que teve o maior número de internações por hernia inguinal, com 1.020 internações, e 2020 configura como o ano que teve o menor número de internações, apenas 339 internações, que corresponde a 10% do total de internados por hernia inguinal. Aqui nós trouxemos a disposição do número de pacientes pediátricos internados por hernia inguinal no Piauí segundo o sexo. Como vocês podem ver, o sexo masculino é predominantemente maior, mais acometido do que o sexo feminino em todos os anos do período em estudo, correspondendo a 2.524 casos de internação por hernia inguinal e corresponde a 73% dos casos de internação por hernia inguinal. E aqui nós trouxemos também o número de óbitos entre os pacientes pediátricos internados por hernia inguinal do Piauí. 2020 e 2022 não houveram óbitos por hernia inguinal, porém, 2018 foi o ano que teve maior número de óbitos, foram 2 óbitos, e 2019 e 2021 tiveram um óbito cada, configurando 4 óbitos no período em estudo. Aqui nós trouxemos a disposição por sexo do número de óbitos entre os pacientes pediátricos internados por hernia inguinal. Teve uma menina que faleceu por hernia inguinal no ano de 2018 e os outros 3 pacientes que vieram a óbito eram do sexo masculino. Aqui também trouxemos a taxa de mortalidade dos pacientes pediátricos internados por hernia inguinal no Piauí. Como vocês podem ver, em 2018 foi a que teve maior taxa de mortalidade, 0,2. 2019 foi o que teve menor taxa de mortalidade, desconsiderando 2020 e 2022, que não houveram outros. Aqui nós trouxemos a taxa de mortalidade segundo o sexo para hernia inguinal. A taxa de mortalidade geral em 2018 era de 0,2, como mostrado anteriormente. Entre os pacientes do sexo masculino desse ano, foi registrada uma taxa menor, mas entre os pacientes do sexo feminino foi uma taxa maior, 0,14 e 0,33, respectivamente. Em 2019, a taxa geral foi de 0,11, e mais uma vez, do sexo masculino, houve uma taxa maior, 0,15, em 2019. E em 2021 também houve uma taxa para o sexo masculino maior do que a taxa de mortalidade geral, porque a de mortalidade geral era de 0,19 e a registrada foi de 0,25 para pacientes do sexo masculino. E aí nós trouxemos aqui os dados de internação de pacientes pediátricos por fimose e parafimose no Piauí. Foi totalizado um total de 3.472 casos relacionados a essas afecções, que também corresponde a um total de cerca de 2,5% das internações totais de pacientes pediátricos no período em estudo. Nós trazemos aqui em destaque o ano de 2019 como o ano que teve maior número de internações por fimose e parafimose, correspondendo a 30% total, e o ano de 2020 se destaca como o ano que teve menos internações, apenas 7%. Fimose e parafimose, os pacientes são todos do sexo masculino e não foram registrados óbitos para essas afecções. Como conclusão, nós vimos que 5% do total de internações, 3.450 relativos a hernias inguinais e 3.472 relativos a fimose e parafimose, de um total de quase 140.000 internações de pacientes pediátricos, nós vimos que há uma prevalência do sexo masculino para os pacientes. Houveram óbitos para a afecção hernia inguinal no período de estudo, e assim nós fizemos com sucesso um levantamento epidemiológico. E percebemos que, devido à prevalência e estar havendo óbitos, são necessárias ações em vigilância e educação em saúde
para evitar complicações no futuro e melhorar a forma como está sendo conduzida essas afecções aqui no Estado. Essas foram nossas referências de estudo para fazer esse caso e obrigada pela atenção.